Só de falar sobre esse assunto dá até vontade de chorar. Oi gente, eu sou a Carol do Palavra para um Capítulo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre livros para chorar. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e ficar sabendo de tudo que a gente está postando e dar aquela curtida pra gente no vídeo, que é muito importante pro canal crescer. Bom, livros para chorar eu acho que é um dos temas mais fáceis de se falar aqui no canal quanto lá no blog, porque eu sou meio que suspeita que são meus livros preferidos assim da vida. Assim, se o livro me faz chorar, com certeza ele vai estar guardadinho assim pra sempre no meu coração. E assim, eu tenho alguns queridinhos que eu vou contar um pouquinho deles pra vocês, né? Então assim, varia de New Adult, de YA, livro adulto, qual que for, que me faça chorar, já tá guardado aqui no coração. E eu não poderia deixar de falar sobre Mar de Tranquilidade, da Katja Milay, que é, sem assim, dúvida nenhuma, um dos meus livros preferidos de te fazer chorar mesmo. E também, né, a gente não pode deixar de citar que ele é o livro preferido da vida da Colleen Hoover. Então, assim, falar em choro e livro, a gente tem que associar sempre em Colleen Hoover. Então, assim, Mar de Tranquilidade foi uma grande surpresa, porque eu não sabia por onde e nem o que esse livro passava. Eu ganhei de presente de uma amiga muito querida. E assim, ele vai contar a história de uma menina, a Nastya, que assim, ela se veste muito chamativa e ela chega pra estudar nessa escola, assim, ela totalmente vira o centro das atenções. Ela faz de tudo pra repelir as pessoas em volta dela, mas mesmo querendo repelir, ela acaba chamando muita atenção pela forma como ela se veste. Só que o que essas pessoas não sabem é que a forma dela ser assim vem devido a um trauma de 2 ou 3 anos atrás que ela sofreu. Ela foi atacada enquanto ela saía de casa para ensaiar piano e ela foi agredida fisicamente. Ela não sofreu nenhum abuso sexual, mas ela foi agredida fisicamente e isso deixou traumas enormes na vida dela. E assim, quando finalmente ela conseguiu recordar o que aconteceu, ela ficou totalmente muda pro mundo, ela não conseguia falar sobre aquilo. E aquilo foi afetando não só ela, como a família dela. E tanto que ela teve que sair de casa para ir morar com uma tia, porque a família não conseguia conviver com aquilo, né? Com o jeito como ela estava lidando com tudo aquilo. E você vai ver como vai ser ela nessa nova escola, como vai ser ela interagindo com as outras pessoas e como, deixa eu só me lembrar o nome dele, e como o Josh vai ser importante para ela tentar quebrar esses traumas e ele ser a primeira e uma das únicas pessoas com quem ela vai falar de verdade. Então, assim, esse livro, assim, é maravilhoso, maravilhoso. Tem um bom tempo que eu li, deve ter uns 2, 3 anos que eu li esse livro. Eu, assim, por curiosidade, eu nunca resenhei por pausa. Então, assim, mas assim, porque tem alguns livros que te afetam tanto emocionalmente que a gente não consegue botar no papel o que ele foi importante pra você, e esse é um deles. Então, assim, eu super indico. É indicação de Colleen Hoover, então já vale estar na lista de vocês para a próxima leitura. Ainda falando de Colleen Hoover, eu não podia deixar de citar Novembro 9. Assim, Novembro 9 não é meu livro preferido dela, mas é um dos livros que mais me emocionaram, que mais me fizeram chorar, porque eu vinha de um hiato e de uma pausa quanto leituras de Colleen Hoover, que eu não conseguia me conectar com ela como autora como eu me conectava antes, e eu precisava de um livro que mostrasse, tá aqui, olha, essa é a Colleen Hoover de verdade. E assim, Novembro 9 foi exatamente isso. Eu lembro que assim, eu lia os capítulos da Fallow e do Ben, e assim, eu chorava, eu chorava muito, eu brinco que eu chorava com posição fetal, lendo e chorando ao mesmo tempo. Então, assim, é uma história muito bonita, é uma história que é cheia de traumas, de reviravoltas, que se você não tem o psicológico pra aguentar cada capítulo uma coisa nova acontecendo, é meio difícil, mas é uma das minhas leituras preferidas da Colleen. E assim, muita gente compara ele com o Dia, só que apesar da premissa ser parecida, eles são totalmente diferentes. Aqui você vai conhecer a Fallon e o Ben. A Fallon tem 17 para 18 anos, está no último ano do ensino médio, e ela era uma aspirante atriz, só que por meio de uma tragédia que aconteceu com ela alguns anos atrás, esse sonho dela de ser atriz ficou em segundo plano e ela acaba se dedicando a ser narradora de audiobooks.
que pro pai dela isso é assim a escória da escória, porque ele é ator, um dos atores mais conceituados e tal, de Hollywood na época. E isso pra ele não é muito bom, e também mostra como esse relacionamento dela com o pai não é muito bom, principalmente depois do que aconteceu com ela nessa tragédia. A Fallon teve praticamente metade do corpo queimado, ela vive cheia de cicatrizes, e isso assim meio que impede ela de fazer muitas coisas, mas a partir desse... Só que assim, ela vai mudar, ela vai para uma universidade longe, ela vai mudar de cidade, mudar de estado, para poder seguir a vida dela sem precisar ficar com aqueles estigmas de que ela era atriz, agora sofreu um acidente, não pode mais, que pena. Ela não quer, ela quer viver a vida dela de uma maneira diferente, sem pessoas que influenciem nela nisso. Até que num dia, num restaurante, ela tá discutindo com o pai, o Ben assiste essa discussão e interfere para tentar ajudar a Fallon. E a partir daí eles se tornam assim muito amigos, e a atração e a química dos dois é muito grande desde o começo. Eles passam um dia juntos, sendo que é o último dia da Fallon na cidade. E assim, eles vão ter um envolvimento amoroso nesse primeiro dia. Só que ela deixa bem claro que ela conversou com a mãe, e a mãe dá conselhos muito grandes pra ela, que até mais ou menos aos 23, 24 anos, ela não precisava se envolver emocionalmente com uma pessoa, porque isso iria atrasar a vida dela. Então ela prometeu que por 5 anos ela não se prenderia a uma única pessoa. Só que ela não contava que ela fosse conhecer o Ben. E eles fazem um acordo de que todo ano, na mesmo local, na mesma data, eles vão se encontrar. Porém, eles não vão poder manter contato entre eles de nenhuma forma. Eles não vão trocar telefone, não vão saber onde eles estão morando, não vão ligar para confirmar se está chegando. Eles vão estar lá naquele determinado local que eles vão decidir para se encontrar um ano depois. E o Ben, ele é um aspirante a escritor, então ele vai ser obrigado a escrever a história deles. Eles combinam que ele vai escrever essa história dos dois. E no final, se for pra eles ficarem juntos, eles vão ficarem juntos no final dos 5 anos. Então você vai ver a história contada. Cada capítulo basicamente vai contar essa história desse um dia que eles vão se encontrar. Cada capítulo vai contar o que vai acontecer nesse um dia deles, e só volta 1 ano depois. Então você vai descobrir que vai acontecer cada coisa que eu falo, que se eu tivesse no papel da Fallon ali, eu não saberia se eu ia suportar e se eu iria perdoar as coisas que aconteceram ao longo da história. Então assim, é uma super, super indicação. Vale muito a pena, e assim, vocês têm que ler Colleen Hoover. Eu acho que Colleen Hoover quem gosta de romance, quem gosta de New Adult, quem gosta de IA, quem gosta de muito drama, é obrigatório ler a Colleen Hoover, que ela consegue medir cada coisa e colocar no ponto certo, te prender a história do começo ao fim. Ainda sobre autoras que sabem muito bem trabalhar com essas partes de drama, eu não poderia deixar de trazer Brittany C. Cherry. Então, assim, eu trouxe A Força que Nos Atrai, o último livro da série Elementos da Brittany. Eu conheci a Brittany em dezembro, meu livro tá até autografado por ela e pelo Stuart, que é o modelo da capa. E assim, eu conheci a Brittany em dezembro, então ela é super fofa. Você olha pra ela e não imagina como ela é capaz de fazer aquele tipo, fazer você chorar do livro do início ao fim. E eu trouxe A Força que Nos Atrai porque assim, dos 4 livros que eu li dessa série, é o livro mais maduro, e que, apesar de não ter tantos traumas, tantas tragédias no meio da história, é um livro super emocionante e que te mostra uma perspectiva diferente sobre autoconhecimento e aceitação, principalmente perdão, e sobre o que é o verdadeiro amor, na verdade, né? E ele é super, super, super lindo. Ele é o menorzinho da série. Então, assim, você vai se deparar com o Graham, que é um autor, assim, super conceituado, autor de terror e horror, só que ele não se envolve emocionalmente com ninguém. Ele é casado, apesar disso ele é casado, mas você vai perceber que o casamento dele não é nada mais do que um contrato para que eles sejam vistos bem na sociedade. Aí você vai conhecer a Lucy, que é uma totalmente riponga, paz e amor,
zen e assim, adora a terra, vive pro mundo e aceita tudo que o destino tipo se propõe para ela. Assim, a palavra assim, a palavra dela é Maktub. Então, assim, tudo para ela está escrito, independente do como vai acontecer, se você vai interferir ou não. O destino vai fazer esses dois se cruzarem, eles não vão se dar bem de começo. Não é aquela velha história de eles se odeiam e depois vão se amar. Não é exatamente isso. É muito como a Lucy vai ser importante pro Graham se descobrir e se amar, né? Porque é mais importante do que a pessoa mudar por um terceiro, ela tem que mudar por ela mesma. E assim a Lucy mostra como ele precisa mudar por ele. E como eu fico até emocionada pra falar assim. E como essas mudanças vão ser importantes para ele, tanto na vida pessoal como profissional também. Então, assim, acho que depois de O Ar que Ele Respira, esse é meu livro preferido da Brittany. Acho que ela consegue trabalhar os 4 elementos muito bem nesse livro. Então, assim, uma minha super indicação pra vocês. Quem quiser ler Brittany Sherry, quem quiser começar a ler Brittany Sherry e não sabe por onde começar, pode muito bem começar por A Força Que Nos Atrai, porque eles são livros standalone, então eles não são independentes, não tem histórias interligadas entre as outras, são muito bons. E pra finalizar, eu trouxe A Carta de Amor aos Mortos, da Ava Delaria. Assim, eu amo a YA, a YA é um dos gêneros que eu mais gosto de ler, principalmente ultimamente eu tô me descobrindo muito lendo a YA. E a Ava Delaria teve Belém há uns 2 anos atrás, eu tive a oportunidade e a honra de conhecer, esse meu livro tá autografado também. E assim, eu não sabia nada sobre essa história. Eu sabia que era uma menina que escrevia as cartas para as pessoas mortas e eu não sabia como essa narrativa ia ser feita. A partir do momento quando eu comecei a ler, a escrita da Ava me conquistou do começo ao fim, assim, rapidíssimo. Porque a história é toda escrita e narrada com você lendo as cartas da Laurie para essas pessoas. Pode ser para um ator que morreu, um cantor, quem quer que seja importante para ela, para a história dela ali. E você vai ver como essas cartas vão ser importantes para Laurie superar essa morte dessa irmã. E então, assim, é super emocionante e eu super indico mesmo Carta de Amor aos Mortos pra vocês. Bom, gente, essas foram as minhas indicações de livros pra chorar pra vocês. Se você tiver algum outro livro que te faça chorar muito, que quer dar uma dica pra gente, escreve aqui embaixo nos comentários, que eu vou tentar responder pra vocês também. Então não se esqueça de dar um joinha pra gente aqui no vídeo, porque é muito importante pra gente crescer, muito importante nesse momento que tá o canal e tudo. E até a próxima!